Olá! Nossa próxima aula, então, nós vamos tratar sobre a questão da tonalidade da música. Essa tonalidade, algumas pessoas ensinam que ela é definida pela primeira nota que a música começa ou termina. Na verdade, não é isso. O que vai determinar a tonalidade de uma música é a quantidade de bemóis e ou sustenidos que tiverem na armadura de clave ou no decorrer da música, ok? Então nós vamos ver aqui a sequência dos sustenidos. Os sustenidos, eles são colocados na pauta dentro de uma sequência, onde o primeiro sustenido é o Fá. Então, se eu olhar Fá, depois Dó, depois Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Então, a sequência é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Essa é a sequência dos sustenidos. Se o sustenido sobe, o bemol desce. Então a sequência de bemol é o contrário de sustenido, ou seja, o primeiro bemol vai ser o Si, o segundo Mi, Lá, Ré, Sol, Dó e Fá. E é exatamente isso que a gente observa aqui. Veja, aqui não precisa nem fazer a notinha, porque ele já está no lugar que é. O primeiro bemol é o Si, o segundo é o Mi, o terceiro é o Lá, Ré, Sol, Dó e Fá. Então, essa é a sequência que os bemóis e sustenidos aparecem na pauta. Não tem como ser diferente disso, ok? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, sustenido. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, os bemóis. Agora, para eu saber a tonalidade, eu tenho que olhar numa partitura e já saber que tom que a música está. Então, existem algumas regras, né, para eu saber como que eu conto a tonalidade dessa pauta, quando sustenidos primeiro. É muito simples. A gente imagina uma nota depois, só isso. Então, se vocês olharem lá no meu livro, adicionar uma nota após o último sustenido. Se você tem, por exemplo, um Fá sustenido na partitura, então qual que vai ser o tom da música? Eu jogo uma nota depois, é Sol maior. Pronto. Se eu tiver o Dó, eu jogo uma nota depois, então o tom é Ré maior. Se eu tiver o Ré, o Sol primeiro, depois do Sol, Lá, Lá maior. Tá vendo? Se eu tiver o Ré, Mi maior. Se eu tiver o Lá, Si maior. Se eu tiver o Mi, Fá maior. Só que eu preciso lembrar um pequeno detalhe. Essas alterações musicais, elas são concomitantes. O que significa isso? Então, a minha música em Sol maior tem o Fá sustenido. A minha música em Ré maior, ela não vai ter só o Dó, ela vai ter o Fá e o Dó. São concomitantes. A minha música em Lá vai ter o Fá, o Dó e o Sol. Eles vão acumulando, ok? Então, quando eu chego nessa situação aqui, por exemplo, o Fá já é sustenido. Ele é o primeiro. Então, a tonalidade é Fá sustenido maior. Mesma coisa que no Si. Depois de Si vem Dó. Só que o Dó já é sustenido. Então, a tonalidade é Dó sustenido maior. Ficou claro? Então é muito simples, é muito fácil. O ideal, um bom exercício é você entrar em sites de partitura, né? Tem os super partituras, por exemplo, e você pegar as partituras, imprimir aleatoriamente e você marcando a lápis em cima de cada partitura qual que é a tonalidade dela. É um ótimo exercício, ok? Agora os bemóis. Os bemóis, eles têm a regra deles também, que é um pouquinho diferente da regra do sustenido. O sustenido eu jogava uma nota depois do último sustenido, então eu tenho a tonalidade. O bemol eu considero 4 notas antes. Então, se o meu bemol está na nota Si, Si, Lá, Sol, Fá. A minha tonalidade vai ser Fá maior. Agora, desse aqui em diante, tem uma outra segunda opção que eu acho mais fácil de resolver. Ao invés de eu contar 4 notas antes, eu posso considerar o penúltimo bemol. Então, se aqui eu tenho 2 bemóis, o Si e o Mi, logo o Mi é o último, porque a gente lê partitura da esquerda para a direita. Então, se o Mi é o último, o penúltimo é o Si. Então, ele já é a própria tonalidade. Tá vendo? Ó?
Se o meu último bemol é o Lá, o penúltimo é o Mi. Então, ele já é a própria tonalidade. É mais simples, ó. Ré, o que está vindo antes do Ré é o Lá. Então, é Lá bemol maior. Todos maiores aqui, tá bom? Depois a gente vai ver a tonalidade relativa. Aqui o meu bemol está no Sol. O que está vindo antes dele é o Ré. Então, o tom é Ré. Eu escrevi em cifra, mas vamos escrever Ré bemol. Todos eles têm bemol maior. Aqui eu tenho o Dó, antes dele está vindo o Sol. Então a tonalidade Sol bemol maior. E por último, o Fá, o que está vindo antes dele é o Dó. Então é Dó bemol maior. Ok? Então é muito mais fácil o bemol. Você pega o que está vindo antes do último, você já tem a própria tonalidade. Ok? Agora, a música ela pode estar no tom, na tonalidade maior ou na tonalidade menor, que é o que a gente chama de modo jônico, o modo maior, e modo eólio ou eólico, o modo menor. Então, cada tonalidade dessa maior, ela tem a sua tonalidade relativa menor, no modo menor. E como que faz isso? Bom, daí você tem duas opções, tá? Eu vou te dar duas regrinhas, você vê qual que você assimila com mais facilidade. Então, eu posso imaginar isso aqui, uma escadinha, onde a tonalidade maior está aqui e a menor está aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, Sol maior, Sol, e for parar no primeiro degrau, Sol, Fá, Mi. Então, a minha tonalidade relativa de Sol maior é Mi menor. Posso fazer assim. Ou eu posso pegar o sexto grau da escala. Aí é mais trabalhoso. Porque aí eu vou ter que, no caso, pegar a escala de Sol maior, né? Vou ter que dominar a escala. Pegar a escala de Sol maior, aqui. E pegar o sexto grau da escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é a nota Mi. Chegou no mesmo caminho. Então eu acho mais prático você usar a escadinha. Desce 2 abaixo do maior e pronto, muito mais fácil. Vai resolver melhor o seu problema. Então, se eu pegar o Ré maior, Ré, Dó, Si, a tonalidade relativa é o Si menor. De Lá, Lá, Sol, Fá. Eu não posso esquecer que o Fá, os acidentes as alterações são concomitantes. Então, o Fá já é sustenido, tonalidade relativa é o Fá sustenido menor. De Mi, Mi, Ré, Dó. Dó sustenido menor. De Si, Si, Lá, Sol. Sol sustenido menor. De Fá, Fá, Mi, Ré. Ré sustenido, praticamente todos eles vão ter sustenido agora. Menor. E de Dó, Dó, Si, Lá, Lá sustenido menor. A regra vale também para as armaduras de clave com bemol. Mesma coisa, Fá, Mi, Ré. Então, Ré menor. Si, Lá, Sol. Sol menor. Mi, Ré, Dó. Dó menor. Lá, Sol, Fá. Fá menor. Ré, Dó, Si. Epa, o Si já é bemol. Então, Si bemol menor. Sol, Fá, Mi. O Mi também já é bemol. Mi bemol menor. E por último, Dó, Dó, Si, Lá. Lá bemol menor. Então aqui a gente tem o quadro das tonalidades com bemol, com sustenido, maiores e os seus relativos menores. Agora eu vou explicar como que a gente sabe se ela vai estar do modo maior ou do modo menor, já que a armadura de clave é a mesma, tá bom? Momentinho aí. Voltando aqui então na questão da tonalidade ainda, nós vamos ver agora na partitura como que eu sei se uma música está no tom maior, modo jônico, ou na tonalidade menor, modo eólico. Presta bem atenção, não é difícil, ok? Mas é bem simples da gente entender, ok? Então vamos começar pela primeira proposta aqui. Quando eu não tenho nenhum bemol ou sustenido na armadura, a minha música está na tonalidade de Dó maior, ok? Dó maior.
Usando aquela regrinha que nós aprendemos do esse para baixo, do, si, lá. Então, o relativo dela vai ser lá menor. Então, essa música ou vai estar em dó maior ou vai estar em lá menor. Nós vamos descobrir daqui a pouquinho. Mesmo caso essa aqui. Então, nós sabemos que o último sustenido aqui, só recordando, é sol. A tonalidade, então, vai ser lá. Sempre uma depois. Lá maior. Ou se eu andar duas para baixo naquela escadinha ali, lá, sol, fá. Fá sustenido, né? Porque o fá é sustenido, menor. Então, ela vai estar ou em lá maior ou fá sustenido menor. Vamos descobrir. Bom, eu tenho que analisar o sétimo grau da tonalidade menor. Então, o sétimo grau. Isso aqui está lá no meu livro, tá bom? Na apostila está certinho, da tonalidade menor. Se ele for meio tom acima, vai confirmar que a música está no tom ou no modo menor e não no modo maior. Então, vamos trocar esses miúdos. Essa primeira música que eu coloquei ali, aqueles dois compassos. Eu preciso analisar, então, o sétimo grau de lá, não de dó. O sétimo grau da tonalidade menor. O sétimo grau de lá, quem que é? Lá, si, do, ré, mi, fá, sol. Então eu vou ver no decorrer da música se a nota sol é meio tom acima. Olha aqui. Aqui não é. A música é exatamente igual, ó. Do, si, lá, sol, mi. Do, si, lá, sol, mi. Só que aqui esse sol é sustenido e aqui não é. Então essa aqui está em dó maior. Essa aqui está em lá menor. Viu como é fácil? Mesma coisa a outra. Se eu pegar essa partitura, lá, sol, fá, mi, fá, sol, lá. Mesma coisa. Lá, sol, fá, mi, fá, sol, lá. Então eu tenho que ver o sétimo grau do fá sustenido. Fá, sol, lá, si, do, ré, mi. Se esse mi for meio tom acima, vai confirmar que a música está do modo menor. Veja, tem um mi aqui, ele está perfeitamente normal. Então, essa aqui está em lá maior. Mas aqui, o mesmo mi está meio tom acima. Então, essa aqui está em fá sustenido menor. Ok? Por que que isso acontece? Porque as músicas feitas em tonalidade menor, na sua grande maioria, é feita em cima da escala menor harmônica, que nós vamos ver lá na frente, né, sobre escalas maiores e as três relativas menores. E a escala menor harmônica, ela tem o sétimo grau, meio tom acima, ok? Existem alguns casos que a música é feita do modo menor melódico ou do modo menor natural. Também existe uma outra possibilidade, ainda que remota, da música ser do modo bimodal. Mas é uma outra circunstância, né? Bimodal, porque ela aceita a harmonização tanto do modo maior quanto no modo menor. Mas isso aí vai estar num curso que eu vou disponibilizar para vocês, um curso de harmonização, né? Mais específico. Aqui eu quero me ater mais nesses tópicos que nós vamos usar no exame da ESA, ok? Então, agora nós sabemos olhar numa partitura e saber se ela realmente está do modo maior e no modo menor, com bemóis e ou sustenidos, ok? Até já! Voltando aqui então, nós vamos falar um pouquinho sobre tons vizinhos. O que são tons vizinhos? Existe uma ideia errada de que tons vizinhos, já vi gente ensinar isso em música, falando que o tom vizinho é aquele que está bem do lado, porque a ideia que a gente tem o vizinho é aquela pessoa que mora do lado da tua casa. Então, do lado esquerdo, do lado direito, você tem dois vizinhos, ok? Mas na música não é bem assim. Então, em música, os tons vizinhos são aqueles que possuem alguma afinidade entre si, por terem muitas notas em comum. Então, se eu for analisar essas três tonalidades que eu coloquei aqui, Dó maior, Fá maior e Ré maior, quem seriam os tons vizinhos de Dó maior?
o quarto grau. Por quê? Porque se eu fizer a escala de Fá, Fá, Sol, Lá, Si bemol, a única nota diferente que vai ter é o Si, que numa é Si bemol, no caso do Fá, e em Dó maior é um Si natural. Se eu pegar a escala de Sol, também isso vai acontecer. A única diferença é a nota Fá, onde na escala de Sol vai ser um Fá sustenido e na escala de Dó vai ser um Fá natural. Então, o Fá e o Sol são vizinhos, porque as notas são próximas de Dó maior, da escala de Dó. O Fá e o Sol. E o outro é o Lá menor, o relativo. Lembra que a gente falou agora há pouco da tonalidade relativa? Que é as mesmas alterações que tem na maior, tem na sua relativa menor? Então, as notas são exatamente as mesmas. No caso, o sexto grau, Lá menor. Então, a gente conclui que os tons vizinhos são o quarto, o quinto e o sexto grau. Lembrando que o quarto e o quinto são tonalidades maiores, vão formar acordes maiores, e o sexto grau, que é o relativo menor, que a gente já viu. Isso vai ficar mais sedimentado na nossa memória quando a gente for fazer o campo harmônico. Logo daqui para frente a gente vai ver o campo harmônico, aí a gente vai entender mais essa questão do quarto grau, quinto grau maior, segundo, terceiro e sexto menor e o sétimo diminuto. É um outro assunto. Ok? Mas só para a gente alinhar as ideias. Então, não tenha dúvida. A pessoa falar, qual que é a tonalidade vizinha de Fá maior? Pega o quarto grau de Fá. Fá, Sol, Lá, Si bemol. O quinto, Dó maior e o relativo menor de Fá é o Ré menor. Pronto. Então, os tons vizinhos de Fá é o Si bemol, o Dó maior e o Ré menor. No mesmo ínterim, na tonalidade de Ré maior, eu tenho o quarto grau, que é o Sol, o quinto, que é o Lá, e o relativo menor, que é o Si menor. Então, esses são chamados de tons vizinhos. E tons afastados são todos aqueles outros diferentes desses três aí. Então, se eu pegar, por exemplo, em Dó maior, pegar Ré maior não é vizinho de Dó, ele é um tom afastado. Mesmo a notinha estando bem do lado, porque não tem nada a ver o lugar da notinha. E sim a relação entre as notas que compõem essas escalas ou esses acordes em comum. Ok? Ficou bem claro? Então, um bom exercício é você pegar todas as escalas, todas as tonalidades que a gente marcou lá com bemol e com sustenido e faz uma lista, escreve debaixo delas. Lá maior, quem são os tons vizinhos? Lá, pega o quarto grau. Lá, Si, Dó, Ré. Ré maior, o quinto. Mi maior e o sexto, Fá sustenido menor. Entendeu? Aí você faz uma lista, vai entrando na sua cabeça rapidinho. Ok? Mas é bem prático, bem fácil da gente entender então essa questão dos tons vizinhos. Ok? Era isso que eu tinha para explicar para você de tom vizinho. Tá bom? Existe ainda, dentro da harmonização de música, alguns cuidados que a gente tem que tomar quando a gente vai sair a música de uma tonalidade e ir para uma outra tonalidade, né? Que é o que a gente chama de acorde de passagem, que é o segundo e o quinto grau da tonalidade que você vai. Mas isso aí mais para frente a gente vai explicar para você. Você vai gostar de entender isso aí. É muito legal. Tá bom? Até já!